Oi, meu nome é Ana e eu amo ler. Atrás eu descobri um site chamado Árvore de Livros, onde basicamente te disponibiliza inúmeras obras literárias que você pode acessar e ler pelo computador, celular, iPad ou qualquer que seja o seu meio eletrônico. Foi então que eu encontrei um livro chamado O Alienista, cujo autor é nada mais nada menos do que Machado de Assis, um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Eu notei que o livro tinha sido escrito na terceira pessoa, ou seja, tinha um narrador que não participava da história. Ele só contava, descrevia o que acontecia, mas meio que de fora. E eu queria ver muito mais do ponto de vista dos personagens, já que o tema retratado no livro, no caso a loucura, é muito amplo, então tem inúmeras interpretações. Aí eu pensei, por que mostrar só a minha opinião? Por que não contar essa história de um jeito um pouco diferente? Foi então que eu tive a brilhante ideia de deixar a explicação dessa tão complexa história para quem realmente participa dela, os personagens. Eu chamei alguns deles para uma espécie de documentário, entrevista e este foi o resultado. Simão Bacamarte. Casei com ele logo após a morte do meu primeiro marido. Eu era o amigo mais próximo de Simão Bacamarte, chamado o Alienista. De fato, um homem frio, cheio de mistérios, que dedicou toda a sua vida à ciência, e somente à ciência. Queria acreditar que eu era amada. Eu dizia ser louca por ele. Mas acho que ele acabou levando isso para o sentido literal da palavra, louca. Seu interesse era pelo ramo psíquico, ou seja, o estudo da mente. Ele levou esse interesse à Câmara de Itaguaí, nosso município, e exigiu que fosse feito um edifício onde seria o lar dos loucos. Esse edifício foi chamado de Casa Verde. A opinião de que eram loucas era unânime. Todos concordavam. Aquela gente não era normal. Era tudo que eu sabia sobre o lugar. Eu não tinha aprofundado tanto sobre o projeto. O boticário Crispim Soares era, sem dúvida, o mais envolvido no projeto da Casa Verde, junto do meu marido. Simão ficava cada vez mais focado naquele lugar, e eu ficava cada vez mais como segunda opção, como seu segundo amor. Como se em algum momento eu tivesse sido o primeiro. A melancolia me tomara por inteira, e Simão notou isso e disse: Consisto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Eu hesitei por um momento, não tinha certeza se queria ir ou não. Foi uma decisão difícil. Quando cheguei do Rio, Itaguaí estava um completo caos. E o motivo? Simão Bacamarte. A famosa Casa Verde. Aquilo tinha passado totalmente dos limites. Digo, aquele miserável do Simão Bacamarte havia perdido completamente o juízo. Aquele local estava ficando cada vez mais cheio. Difícil diferenciar quem era são e quem era louco em Itaguaí, já que bastava Bacamarte dizer: Recolham a Casa Verde. E pronto, nunca mais víamos o sujeito. A população ficava cada vez mais revoltada e queria expressar essa revolta. E só precisava de um líder, Moá. Vocês querem saber o final da história? Eu não posso definir o final da história de Simão Bacamarte, mas eu posso definir o meu. Tanto sofrimento, tantas dúvidas, tudo por um motivo: a vontade de definir loucura. Ele não era um alienista por ser uma espécie de psicólogo. Ele era um alienista porque ele alienava as pessoas a uma única opinião, a dele. Nós fazemos nossa própria loucura, e ninguém pode definir se somos loucos ou não, a não ser nós mesmos. Porque o que é normal pra mim, talvez não seja normal pra você. Eu escolho meu padrão. Pode ser só uma ilusão. Talvez ela nem mesmo exista. Ou talvez ela esteja em todos nós. Mas nos achamos normais demais para perceber isso. E no final da história, Talvez sejamos todos loucos e temos a liberdade de ser. O que seria do mundo sem os loucos? Se fosse por eles, quem enfrentaria os governos totalitários, já considerados como normais? Quem enfrentaria o machismo, já considerado como normal? Quem enfrentaria o racismo, já considerado como normal? A loucura nos torna livres para mudar, livres para sair da zona do conforto, muitas vezes injusto. A loucura nos torna humanos, com o direito de errar e de ser respeitado.